Hoje aí, né? Véspera de feriado, sei que muita gente está já querendo esticar, né? Mas para nós faz 40 dias que é feriado todo dia, né? E tô com muito trabalho, não tem essa de feriado, não. Olha, eu atrasei uns minutinhos porque eu estava despachando um memorial para o subprocurador da República de um processo que eu tenho sustentação oral terça-feira no Conselho Nacional do Ministério Público. Tudo por videoconferência, obviamente, né? Mas Bacana. o dia está cheio. Como é? Hoje tem da congregação à tarde, também por videoconferência. Estava fazendo preparando. Tem. Vamos, antes de adentrar o tema, já que você falou em videoconferência, a gente podia falar um pouquinho como é que está funcionando a videoconferência nesse tempo de pandemia, professor? Olha, dos casos que eu tenho tido necessidade, eu tenho notado uma boa vontade de todo mundo. Não, tá legal da câmera. Mesmo hoje com o Ministério Público lá, com o procurador, o assessor dele me mandando mensagem por WhatsApp, vamos entrar, qual que é a sala de reunião, vou te mandar Não, todo mundo tá aqui, ó. Outro dia eu fui despachar um memorial também com o desembargador federal aqui do TRF, da terceira região, por WhatsApp, me mandou o contato dele, fizemos por Skype, o despacho. Então, acho que tem tido uma certa informalidade, mas que nesse momento é até bom. Ouvem com atenção. Então, felizmente, as minhas experiências têm sido muito, muito boas nesse sentido. Claro que nunca é a mesma coisa que fazer pessoalmente, mas tem dado certo. Então está funcionando, né? É isso o mais importante. Né? A gente está receoso aí, né? Só vou pedir para todos que estiverem na sala de aula, né, desligarem o microfone e no final o senhor vai abrir para perguntas, né? Quem quiser fazer perguntas, fica à vontade, né? Perfeito. Tá certo? E também se a hora que eu estiver falando, alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa no meio, vamos fazer de uma forma informal. Estou aqui entre colegas advogados, amigos. Tem um íconezinho aí embaixo na tela do Zoom chamado Reações, que quando você clica é como se você estivesse levantando a mão, assim. Então, eu sei que alguém quer falar, e aí eu paro, dou a palavra à pessoa, e aí vocês abrem o microfone e a câmera, se for o caso, para perguntar, para que todos possam participar, tá bom? Tá bom, legal. Fazer a apresentação antes de mais nada, né? A gente está vendo aqui o Carlos Eduardo Brocanelli, a Olga Beatriz, a Irene Mar e tantos outros aqui, mas apresentar dispensa a apresentação, né? O professor Gustavo Henrique Ivaí Badaró, tive o privilégio de ter aula com ele também, mas hoje o professor, além de conselheiro federal da OAB, é professor titular de processo penal da Universidade de São Paulo. É o artigo. E hoje o nosso bate-papo vai ser aí sobre o pacote anticrime, né? Nós vamos começar falando aí um pouquinho sobre os aspectos positivos e os aspectos negativos do pacote anticrime, né? Apesar de ter uma parte ainda que está suspensa, que é o juiz de garantias, né? Até a gente vai também falar um pouquinho sobre o tema, né? Só voltando, repetindo, pedindo mais uma vez para quem estiver com o microfone aberto, fechar o microfone, por favor, para a gente já dar início a esse bate-papo. No final, quem quiser pode fazer pergunta ao tema. É só levantar aqui, aperta o React, levanta a mãozinha, o professor já responde, ou aguarda no final e a gente faz aquele bate-papo informal. Beleza? Tranquilo, professor? Tranquilo. Bem, meus colegas advogados, eu agradeço o convite do Aziz, agradeço a apresentação, mas ainda mais aí na OAB de Pindamonhangaba, ele não falou o principal da minha apresentação. Eu sou neto do Demétrio Badaró e sou filho do Sérgio Badaró, que são dois pindamonhangabenses fanáticos por Pindamonhangaba. Me levavam, fui com os dois quando eu era criança, passava todas as minhas manhãs de domingo no Bosque da Princesa, brincando aí no bosque, jogando futebol com meu irmão Tomás. Então, tenho um carinho que está no DNA por Pindamonhangaba. Então, mais do que um convite, é uma intimação
mas uma intimação daquelas que nós cumprimos com alegria, porque é uma satisfação poder colaborar de alguma maneira, trocar ideia com os nossos colegas advogados e os colegas advogados aí de Pindamonhangaba. Realmente, esse pacote ele tem aspectos positivos e negativos. E eu diria que, talvez até em linhas gerais, nós poderíamos fazer uma separação, que não é absoluta, mas que funciona em grande parte, na seguinte forma. Ele tem vários aspectos positivos, embora com pouquíssimas coisas negativas, sobre o plano processual penal, e a lógica é inversa no campo penal. No campo penal, o pacote tem bem mais posições negativas do que positivas. Se nós vamos dar uma olhada sobre essa divisão, nós vamos ver que, em relação às normas penais, houve uma ampliação da legítima defesa, mas exclusivamente em relação aos agentes de segurança, um tema que foi muito debatido. O risco é positiva não para ajudar a liberdade, mas que possa favorecer condutas de agentes de segurança, policiais, que usem da força ou do abuso perante a população. Houve um aumento do prazo máximo do cumprimento da pena privativa de liberdade, no artigo 75, até então de 30 anos, que agora passou para 40 anos. Já mostro como, nesse aspecto, o argumento de que não se tem dinheiro para implementar o juiz de garantias é uma falácia, o que não se tem é vontade política, porque o custo de manter alguém preso 10 anos a mais certamente é muito maior do que os custos necessários para a implementação dos juízes de garantias. Houve um aumento brutal, e parece que aleatório, porque foram tirando frações de 16%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, com a mudança do artigo 112 da Lei de Execução Penal, e criando uma confusão enorme no caso concreto para os cálculos de progressão de pena. Houve também um acréscimo de mais um requisito para a obtenção do livramento condicional, que não existia antes, do ponto de vista não de uma sanção penal, mas de uma sanção civil, que é efeito da sentença penal condenatória, o chamado confisco ou perdimento alargado, que agora, com os crimes com condenações acima de 6 anos, poderá incidir sobre o patrimônio, desde que o acusado não prove a solicitude, mas qualquer patrimônio, inclusive adquirido anteriormente ao crime. A criação de novas hipóteses de suspensão do prazo de prescrição no artigo 116, especial, durante a tramitação de recurso especial e recurso extraordinário. E talvez a única mudança maior que nós poderíamos apontar num sentido um pouco mais favorável ou pró-liberdade é a previsão de que o estelionato passe a ser crime de ação penal pública condicionada. E muitas vezes nós já vivíamos no dia a dia aquela situação que é quase uma situação limítrofe do civil e do ilícito penal. Nós sabemos que muitas vezes o estelionato ou a figura do estelionato acaba sendo invocada como um instrumento de pressão para uma demanda civil em que se busca, através de uma acusação de estelionato, resolver um problema que é um problema de natureza não penal. Então, em linhas gerais, esses foram os aspectos penais. Por outro lado, nós temos também várias mudanças processuais penais, além de outras leis, mas as mudanças processuais penais, de uma maneira geral, benéficas. Nós temos a instituição da figura do juiz de garantias, que, para mim, é a maior novidade do processo penal brasileiro desde a Constituição de 88, sem dúvida nenhuma, e, lamentavelmente, teve a sua eficácia, ou esses dispositivos tiveram a sua eficácia suspensa por força de uma liminar concedida pelo ministro Fux, como foi já
lembrado pelo Aziz. Temos também o acordo de não persecução penal como uma outra novidade, que já vinha sendo praticado desde 2017 pela Resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público, que instituiu essa figura, mas o fazia sem previsão legal e, portanto, me parece algo absolutamente inaceitável para o processo penal. Foi agora, vamos dizer assim, incorporado ao Código e passou para um regime de legalidade. Houve uma mudança importante também relativo ao controle da obrigatoriedade da ação penal, a mudança de redação do artigo 28, que também está com a eficácia suspensa por força de liminar do ministro Fux, que retira a interferência do juiz no arquivamento da ação penal, onde o juiz exercia uma função anômala de controlador da obrigatoriedade da ação penal, mas que causava problemas, porque, por exemplo, quando o juiz emitia o feito pelo artigo 28 para o procurador-geral, e se o procurador-geral entendesse que era o caso de oferecimento da denúncia, a denúncia voltava para aquele juiz que praticamente já tinha pré-julgado aquele acusado ao entender que a hipótese era o caso de denúncia. Houve pequenas mudanças relativas às medidas cautelares patrimoniais, mas mudanças significativas, em sua maioria muito positivas, em relação às medidas cautelares pessoais à prisão. Por exemplo, deixando claro que a prisão não pode mais ser decretada ex officio pelo juiz, sempre necessitando de requerimento das partes, trazendo uma regulamentação muito mais rigorosa sobre as exigências de fundamentação da prisão, mas não só da prisão, porque, embora no artigo 315 se aplica a toda e qualquer decisão penal, uma disciplina muito importante no Código da cadeia de custódia da prova penal. Nós somos um dos poucos países, entre os países conhecidos, que tem essa disciplina. A Colômbia tem uma disciplina, os Estados Unidos, através das Federal Rules of Evidence, já tinha uma disciplina da cadeia de custódia, algo que foi criado pela jurisprudência. Passou-se a definir que o recurso especial extraordinário segue claramente as regras do Código de Processo Civil, que pode gerar algum problema sobre a contagem de prazo, se o prazo é em dia úteis ou não. E eu diria que talvez a única medida negativa no âmbito do processo penal foi a nova previsão da linha E do inciso 1º do caput do artigo 492, que no procedimento do Tribunal do Júri passou a estabelecer que, em caso de condenação a pena igual ou superior a 15 anos, pena concreta aplicada, que terá início a execução provisória da pena, o que nós vamos falar um pouquinho depois, mas me parece claramente em confronto com a garantia da presunção de inocência e principalmente nos moldes que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu no final do ano passado, no dia 17 de novembro, ao julgar o mérito das ações declaratórias de constitucionalidade número 43 e 44, onde o Supremo reafirmou a constitucionalidade do artigo 283 do Código e, portanto, que as prisões dependem de trânsito em julgado ou de decisão fundamentada que decrete uma prisão cautelar. Então, em linhas muito gerais, nós temos bons avanços no processo penal. Não tenho dúvida em dizer que o processo penal sai muito melhor com o pacote anticrime do que era antes do pacote anticrime, mas, por outro lado, também não tenho dúvida em dizer que o direito penal sai muito pior com o pacote anticrime. Pior porque se insistiu numa visão, ao meu ver, equivocada, ultrapassada, que não se justifica, de que, agravando penas ou punindo mais severamente, se combate a criminalidade. Eu tenho feito um trocadilho com o prefixo do nome pelo qual se batizou o pacote, que ele não é um pacote anti-crime, com I, contra o crime. Eles quiseram fazer algo que fosse ante-crime, com E, de anterior ao crime, mas, na verdade, o que nós tivemos é um pacote pós-crime. No âmbito do direito penal, se iludiu a população, fazendo-a crer que aumentando penas, aumentando frações de cumprimento de pena, aumentando o tempo de permanência do preso nos estabelecimentos prisionais, que isso fará com que o crime diminua, quando não se ataca as
causas do crime. Um pacote anticrime deveria ser um pacote que se preocupasse com outras medidas e fatores criminógenos que não a punição. A punição, ela atua pós-crime, para punir quem praticou um crime. Claro que se nós pensarmos numa carga ou numa função preventiva da pena, tanto de prevenção especial quanto de prevenção geral, ela teria algum significado na prevenção de crime, mas não é esse o escopo principal do incremento de pena. O pacote perdeu aí uma oportunidade para ser verdadeiramente um instrumento que ajudasse a combater crimes e não só a punir mais severamente os crimes. Então, como um primeiro apanhado, como uma visão geral, essas são as minhas impressões iniciais sobre, em traços largos, o que representou essa mudança da Lei 13.964, de 25 de dezembro do ano passado, chamado Pacote Anticrime. Muito bem. Uma das, creio eu aqui, que acho que do processo penal, uma das mudanças que foram muito relevantes também é a fundamentação das decisões sob pena de nulidade, né? Exato. E, aliás, com a revisão a cada 90 dias, né? Com um novo fundamento, não com aqueles mesmos, né? E a outra, como você bem falou aí também, a execução penal ficou muito 40, não é aumentando o tempo de pena que você vai melhorar. E, aliás, dependendo do caso, para você ter progressão, vai ter que ter até cumprimento de 70% da pena, não é isso? Exato. Fica muito puxado, não é assim, nosso sistema não aguenta, nosso sistema está defasado, né? O sistema prisional não tem, está faltando vaga, nós não tem gente para fora porque não consegue colocar para dentro. Agora, com a pandemia, que o maior medo é de entrar o Covid lá dentro, porque a gente não tem saúde lá dentro, quando tem que o problema mais grave de saúde, tem que sair para algum hospital próximo. Entre salvar a vida de um preso e a vida de um outro cidadão, os médicos estão escolhendo hoje. É o que a gente vê na TV. É até um absurdo isso. Mas a gente tem que evitar que o coronavírus chegue dentro do presídio. Sem dúvida. Agora, fugindo um pouquinho do tema, né? Agora vamos voltar aqui no tema, né? Acho que processo penal, você falou também do júri. Processo com mais de 15 anos, o camarada pode sair preso do júri já, mesmo sendo condenado ali, em pleno, assim, uma afronta ao princípio do princípio do estado de inocência. Exato. Cadê? Isso aí, então rasgaram, né? Isso, sem problema. Outra coisa, estão falando aqui, doutor Gustavo, que o anfitrião... para tirar o vídeo de alguém, os que estavam abertos aqui, eu estava tirando. Só para... tem um que está aberto aqui, eu estou vendo aqui. Pronto. Tá bom? Pronto, Tá certo. Agora saiu. Ok. Então, assim, como o senhor falou, a gente pode começar a falar um pouquinho sobre o juiz das garantias? Vamos lá. Eu disse e repito, ao meu ver, o juiz das garantias foi a mudança mais importante do processo penal desde a Constituição de 88. Né? A ideia do juiz de garantias é uma ideia de criar um mecanismo para procurar diminuir os riscos de uma decisão por um juiz que tenha a sua parcialidade comprometida. Aqui, a ideia de estabelecer um juiz de garantias, primeiro é importante deixar claro, não é aqui, como costuma se falar, nenhuma jabuticaba brasileira. Aliás, eu diria que a jabuticaba, coisa rara, era o que nós tínhamos. Né? Diversos países que fizeram reforma dos seus sistemas, alguns já no final do século passado, todos os países sul-americanos do final do século passado, os primeiros anos desse século,
Colômbia, Argentina, Paraguai, todos os países que têm códigos novos fizeram esta separação de funções. Ou seja, o juiz atua na fase de investigação, independentemente da investigação ser atribuída ao Ministério Público ou à polícia. Toda vez que eu tenho restrição de direitos fundamentais, é necessária uma decisão judicial. E depois eu tenho o juiz que vai atuar na fase processual. Toda vez que eu permito com que o mesmo julgador exerça as duas funções, eu estou comprometendo psicologicamente o juiz da sentença. Não porque o juiz é mau, não porque o juiz gosta de condenar, porque é um mecanismo psicológico ineliminável. Estudos hoje de psicologia do comportamento, já há muito tempo, há várias décadas, estudo de Leon Festing sobre a dissonância cognitiva, estudos mais recentes de Daniel Kahneman, que tem um livro fabuloso chamado Rápido e Devagar, mostram como as nossas preconcepções condicionam de forma até não perceptível racionalmente as nossas decisões posteriores. Então, quando o que se busca é eliminar esta dupla atuação da mesma pessoa, é preservar a imparcialidade. As cortes internacionais de direitos humanos, Corte Europeia, no caso de Kuber contra a Bélgica, depois no caso Piersac contra a Bélgica, disseram o juiz que atua na fase da investigação fica impedido de atuar na fase processual. Depois, num outro caso, no caso Houtfield, ela disse, olha, não é qualquer atuação que deixa ele impedido, mas eu tenho que analisar o ato concreto que ele praticou para verificar se há um pré-julgamento. Isso é o que a Corte de Direitos Humanos faz, que ela analisa situações pontuais de violação de direitos humanos. Mas aos países cabem criar hipóteses que o legislador diz, para mim aqui, o juiz está impedido. Vejam, todos nós sabemos, o juiz está impedido de julgar uma causa em que uma das partes é seu irmão. Por quê? Ao legislador, pouco importa, porque ele sabe, pelo direito comparado, pela sua própria experiência, pela evolução da sua legislação, que um juiz, que uma pessoa ao julgar seu irmão, normalmente nós amamos os nossos irmãos, nós somos capazes dos maiores sacrifícios por ele, e então o legislador diz, eu devo evitar essa situação. Mas nós sabemos também, infelizmente, todos nós conhecemos situações destas, que às vezes, quando irmãos brigam entre si, são os piores inimigos da face da Terra. Pior até do que briga entre estranhos. O legislador não está preocupado se ele vai ajudar ou prejudicar. O legislador diz, nessas condições, ele não pode ser juiz. Então, isso serve para, num certo sentido, redarguir o ministro Fux, quando o ministro Fux diz na liminar, bom, então está se querendo dizer... E até hoje, todas as decisões que foram proferidas pelos juízes são nulas porque esses juízes são parciais. Não é isso, não está se querendo dizer isso. Mas se há um mecanismo que pode diminuir esse risco, tanto melhor que nós o adotemos. E foi isso, foi exatamente isso que a lei fez. O único ponto que nós temos, e aliás, foi dito que isso era uma reação dos políticos por causa da Lava Jato, etc. Não. A proposta de um juiz de garantias vem desde o PLS 156 de 2009, que é o projeto de Código de Processo Penal. A única diferença é que lá no projeto o juiz de garantias atuava só na fase do inquérito. Oferecida a denúncia, o juiz de garantias deixava de atuar. E na feição do artigo 3º agora, dividiu o processo claramente em 3 fases. Na fase de investigação, atua o juiz de garantias. Há uma fase de juízo de admissibilidade da acusação, que também atua o juiz de garantias. Fase esta que envolve oferecimento da denúncia, determinação de citação, resposta do acusado, e será o juiz de garantias que irá apreciar a resposta do acusado. Aí ele deixa de atuar e passa a atuar um juiz da instrução e julgamento, que é um juiz que não conhece o processo até então. E neste ponto, a Corte Europeia de Direitos Humanos, analisando a situação dos países europeus, disse: o fato do juiz que recebe a denúncia ser o mesmo que atuou no inquérito não é relevante. O relevante é que o juiz que sentencie não seja o mesmo que atuou na fase do inquérito. Particularmente, eu acho que se nós vamos ter 2 juízes, essa é a melhor configuração.
Na Itália, por exemplo, com o Código de 88, eles criaram 3 juízes distintos. Eles têm o Giudice della Indagine Preliminare, que é o juiz da investigação, o Giudice della Audiência Preliminare, que é o juiz da fase de admissibilidade, e depois tem o juiz do dibatimento, que é o juiz do processo. Se o nosso Poder Judiciário já reclama que não vai ter 2 juízes para atuar no mesmo processo, quanto mais 3. Mas a opção de deixar o juiz de garantias como sendo o juiz que faz o juízo de admissibilidade da acusação também resolveu um outro problema que nós tínhamos entre nós, que é a contaminação do juiz na sentença com as provas produzidas sem contraditório, ou melhor, os elementos informativos da investigação. O artigo 155 caput do Código tentou eliminar um pouco essa influência em 2008, dizendo que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentá-la nos elementos de informação produzidos na fase de investigação, salvo cautelares, antecipadas e repetíveis. Então, ele estabeleceu uma limitação para o juiz, que na tramitação legislativa eles incluíram lá um advérbio de modo exclusivamente, mas era uma separação mental, porque era a mesma pessoa, era o mesmo juiz para quem eu ia dizer: esqueça o que você analisou daquela prova do inquérito e agora condene só com base no que você viu durante o processo. Agora não. É por isso que o Código agora estabelece no parágrafo 3º do artigo 3º que os autos que compõem a matéria de conhecimento do juiz de garantias ficarão acautelados na Secretaria do Juízo, à disposição do Ministério Público e da Defesa, e não serão apensados ao processo enviado ao juiz de instrução e julgamento, ressalvadas as provas irrepetíveis, os meios de obtenção de prova, que são as cautelares, e a produção antecipada de prova. Por que agora foi possível trabalhar com essa separação física dos autos do processo? Dizer, o que acontece no inquérito, fica no inquérito, vai para a fase de juízo de admissibilidade, porque são com esses elementos que o juiz vai verificar se tem justa causa para ação penal, mas depois eles não seguem, ficam autuados, acautelados na secretaria, porque eu separei os juízes. No momento que eu separo os juízes, é possível separar o material que cada um vai julgar. Uma regra dessa anteriormente não teria muito sentido. Isso ficaria acautelado na secretaria, mas continuaria na cabeça do julgador que tomou contato com essas provas. Por isso que eu falo que o juiz de garantias é o principal instrumento do processo penal brasileiro desde a reforma, ou melhor, desde a Constituição de 88. E porque os juízes, de uma maneira geral, têm sido tão contrários à figura do juiz de garantias? Acho que também por um aspecto humano, psicológico. Todo mundo gosta de ser poderoso, de ter mais poder. Ninguém gosta de dividir poder. E quando você institui o juiz de garantias, o que você está falando para o juiz é isso: eu vou rachar o seu poder no meio. Antigamente, você podia prender alguém no começo da investigação. Antigamente, você podia sequestrar o patrimônio de toda essa pessoa na investigação. Antigamente, esse mesmo juiz podia atingir o patrimônio da pessoa, podia atingir a liberdade da pessoa, e eu dizia, e você vai ficar até o final do processo para garantir lá na frente que essa pessoa seja condenada e continue presa. Aí agora, o que o juiz de garantias está dizendo numa linguagem muito simples? Meu amigo, tudo não dá, tudo é demais. Ou você vai atuar numa fase de investigação, ou você vai atuar na outra fase. Não dá para você prender, tirar todo o patrimônio cautelarmente, decretar todas as medidas invasivas da investigação e ainda lá na frente querer ser você que vai absolver ou que vai condenar aquela pessoa. Então, realmente, isso enfrentou um grande problema. É, com todo o respeito, equivocadíssima a posição do ministro Luiz Fux de dizer que a norma é inconstitucional porque trata-se de organização judiciária, a competência seria dos estados. Não é. Isso é uma hipótese clássica, desde o final do século XIX, da obra de Adolf Wahr, na Alemanha, do que é competência funcional. Wahr, na última década do século XIX, dizia: quando as funções a serem exercidas no mesmo processo não puderem ser feitas pela mesma pessoa, tem-se a competência funcional. E Manzini, ninguém menos que Manzini, dizia
que eu separava as funções do juiz da instrução, que é a investigação para os italianos, do juiz do processo, para preservar a imparcialidade desse juiz. Portanto, nós temos no juiz de garantias um avanço fundamental, significativo do nosso processo, né? E oxalá sejam logo julgadas essas ADINs e que o plenário do Supremo derrube essa liminar e reconheça a constitucionalidade do juiz de garantias, porque é algo fundamental para o desenvolvimento do nosso processo penal. Muito bem. Nós podemos, então, falar que o grande ganho com o pacote anticrime, sem dúvida, foi o juiz de garantia, das garantias, é isso? Se eu, Gustavo, tivesse, como dizia meu avô, o dia de ditador para escolher uma lei, e se esse meu dia de ditador fosse, fique com uma mudança do pacote anticrime, você só pode ficar com uma, eu não pensaria um segundo em ficar com o juiz de garantias. Para mim, é, sem dúvida, a grande mudança e uma mudança extremamente positiva. A gente Agora, percebe. Vai ser preciso vontade política dos tribunais para implementá-la, né? É isso que eu ia falar agora. Eles alegam a dificuldade na implementação, né? Mas veja, Assis, claro que a implementação pode ser mais efetiva ou menos, mas esse argumento não é um argumento verdadeiro, porque, na verdade, e a própria lei o diz, o que acontece quando nós instituímos o juiz de garantias? Nós criamos uma hipótese de impedimento. Nós estamos falando, o juiz que já atuou no inquérito não vai poder ser o mesmo juiz da sentença. É um impedimento, como nós temos lá no 252. E os tribunais já têm regras para os casos de impedimento. Eu tenho um sistema tabelar que digo, o juiz da segunda vara é o substituto da primeira, da terceira, da segunda, o da quarta, o da terceira, e o juiz da primeira vara é o substituto da quarta. Mas vai aumentar o volume de processo? Claro que não, porque os juízes vão trocar os seus volumes de inquérito com ações penais. Então, também não aumenta o volume. E hoje, mais do que isso, com o processo eletrônico, a distância física deixou de existir. O que vai acontecer é que na hora que tiver... O delegado vai ser o da própria comarca, o membro do Ministério Público vai ser o da própria comarca, o processo vai tramitar no cartório da mesma comarca. O que vai acontecer é que na hora dele abrir vista para uma decisão de uma medida cautelar, de uma busca e apreensão, de uma telemática, ele abre vista para o juiz da outra vara. Ah, mas e se na cidade tiver um juiz só? Abre vista eletronicamente para o juiz da comarca do lado, que já tem que ser o mesmo que substitui o juiz naquela hipótese de impedimento. Bom, mas e se não tiver processo informatizado nessas comarcas? Eu vi um dado daqui de São Paulo, primeiro, dizendo que das 320 comarcas de São Paulo, 39 apenas tem um único juiz, que seria a situação de maior problema. Se tiver informatizado, não é problema. Bom, mas e se não tiver informatizado? Aí o problema não é do juiz de garantias, é da falta de estrutura do Poder Judiciário. Mas ainda assim, às vezes, nesses casos, então, também não posso arguir suspeição e impedimento do juiz? Posso, não posso? Quando eu arguo, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que mandar a viatura do fórum, pegar aqueles autos lá do fórum de uma cidade, botar no carro e levar para o juiz da outra cidade para julgar. A culpa é do juiz de garantias? Não. É do sistema processual. Então, é hora de se pensar com seriedade, e acho que isso que nós estamos passando agora, nessa pandemia aí, mostra a importância de nós termos processos informatizados. É a mesma coisa? Claro que não. Mas é quase. Meu filho disse, o que você fez hoje? Eu falei, ontem à noite eu fui dar uma palestra em Bauru, hoje à noite eu estou indo dar uma palestra em Taubaté. Eu não estou indo virtual, não é a mesma coisa. Mas a gente vai tentando, nós vamos nos adaptando e acredito que nós vamos... As pessoas falam, mas quando que isso vai voltar ao normal? Eu tenho dito, fugindo um pouquinho do assunto, não vai voltar ao normal. Nós vamos ter uma nova normalidade. A realidade nunca mais vai ser o que ela foi antes. E, se Deus quiser, vai ser uma realidade que vai nos fazer melhor, né? Talvez tenha sido preciso uma pandemia em escala global para que nós finalmente efetivemos o terceiro ideal da Revolução Francesa. Se fixou primeiro a ideia de liberdade, garantias do indivíduo perante o Estado. No século passado, em alguma medida, uma maior busca por igualdade, né? E esse século, quem sabe pós-pandemia, seja o século da fraternidade. Mas a fraternidade verdadeira, nós percebemos, a genética já tinha nos mostrado isso, que nós somos todos uma única raça. E, portanto, estamos todos irmanados. Mas parece que as barreiras políticas, econômicas, de língua impediam isso. Nós ainda raciocinávamos
nacionalisticamente. Essa pandemia mostra que ou há um esforço global para que todos nós nos salvemos, ou estaremos fadados ao insucesso. Então, oxalá saiamos disso com uma consciência do próximo. E que, infelizmente, às vezes também, tocando num outro aspecto, é dramático não reconhecimento da situação carcerária nesse país, um país que o Supremo declarou um estado de coisa inconstitucional. Os presídios, há 20 dias, vinham se alertando, pode ser uma bomba relógio. Hoje eu li uma reportagem, 233 presos contaminados na Papuda. No Rio de Janeiro já houve a morte de um preso por Covid. Como é que eu vou pedir para alguém lá usar máscara, passar álcool gel, manter 1 metro de distância do outro? Sabe? Rapidamente, em pesquisas oficiais que eu fiz sobre isso, a chance de uma pessoa contrair AIDS, que é uma doença, uma comorbidade que aumenta muito o risco de morte, é 138 vezes maior dentro do sistema carcerário do que fora. A chance de uma pessoa adquirir tuberculose é 30 vezes maior estando no sistema carcerário do que estando fora. O Brasil tem 100 mil agentes penitenciários ou pessoas que trabalham no sistema penitenciário. Então, o ex-ministro da Justiça fala, não, o fique em casa, o lugar do preso é dentro do presídio. E a gente elimina a visita. Não tem como isso acontecer. É claro que tem como acontecer, porque os agentes penitenciários têm que ir e voltar. Então, eu falo, mesmo uma pessoa que não é egoísta, que é uma pessoa que perdeu o sentido da humanidade, que vai achar... Eles são todos presos, eles que fiquem amontoados lá e que morram lá. Se não por egoísmo e por burrice, percebam que isso não funciona. Porque vai ter gente solta que vai lá e vai estar trazendo o vírus para cá. Então, se não for por unanimidade, que seja por esperteza. Mas essa solução é uma solução que tem que ser buscada. A situação vai piorar cada vez mais. E para essas pessoas, o mais terrível é que, se chegarmos, e muitos países chegaram ao momento da escolha trágica, que é o médico que vai falar, eu tenho um respirador, mas tenho 2 pessoas aqui, lamentavelmente, parece que vão dizer a vida de um vale mais que a vida do outro. Então, a situação é dramática, quer dizer, é preciso atentar para isso. Mas o juiz de garantias foi uma grande inovação desse pacote. Bom, vamos dar continuidade aqui, professor. Vamos falar um pouquinho sobre a cadeia de custódia da prova? Exato. Olha, a cadeia de custódia da prova penal é um grande tema, né? Eu, que sou apaixonado por prova, minha tese agora para o concurso titular foi sobre epistemologia judiciária e prova penal. É preciso que nós libertemos a prova de um subjetivismo, né? O juiz vai atingir uma verdade, um conhecimento absoluto da verdade? Nunca, jamais, nem o juiz, nem o cientista. Isso é um patrimônio da epistemologia já do século XIX. Até as ciências duras trabalham com probabilidade. Mas o fato de nós trabalharmos com probabilidade, não com conhecimento absoluto da verdade, não faz com que a verdade deixe de ser um critério de justiça, ela o é, e que, ainda que nós nunca possamos ter certeza que se algo é verdadeiro ou não, que entre 2 opções nós tenhamos justificativas racionais para escolher uma em vez da outra. E, portanto, aquela que encontrar nas provas um maior suporte, um maior amparo, é a decisão que o juiz deve trabalhar. E se ela atingir o estándar probatório, que no processo penal se costuma chamar de prova além da dúvida razoável, tem uma crítica a isso, acho que é muito subjetivo, mas, enfim, a pessoa será condenada, né? E na prova pericial, particularmente, que foi onde se instituiu a cadeia de custódia, né, sempre vigorou um brutal subjetivismo. Todos os colegas que estão aí conversando conosco sabem que o juiz defere ou indefere a perícia porque sim ou porque não. Claro que ele vai usar uma palavrinha lá, vai dizer que é desnecessário, que a parte não justificou adequadamente a pertinência, a relevância. Mas é sim porque sim, não porque não. Então, qual é a ideia da cadeia de custódia? E, na verdade, o que a lei regulamentou no artigo 158A e nos seus incisos é a necessidade de documentação da cadeia de custódia. É que quando eu preciso fazer uma perícia sobre um elemento de prova, eu tenho que documentar todos os atos, desde o momento em que aquele elemento é identificado na rua, num matagal, na casa de uma pessoa, até o momento que aquilo chega nas mãos do perito.
para garantir o que os espanhóis chamam de mesmidade da prova, ou seja, que aquela coisa que foi examinada pelo perito era exatamente a mesma coisa que foi encontrada no local do crime. Então, o legislador estabeleceu 10 passos de documentação dessa cadeia de custódia, no 158B, né, dizendo que ela deve haver o registro do reconhecimento, isto é, de quem acha a coisa que pode ser de interesse, deve haver o registro do isolamento. O Código de Processo Penal, no artigo 6º, já dizia que é função da autoridade policial isolar o local do crime até a chegada dos peritos. Depois, a fixação. É preciso registrar o estado de coisa em que aquilo foi encontrado, porque, por exemplo, eu encontrei um cadáver, mas pode ser que pela condição do entorno, aquilo me demonstre que aquele cadáver não foi mexido. Está lá da forma como morreu. Pode ser que haja sinais de que aquele cadáver foi arrastado, que trocou-se a posição daquele cadáver. Então, registro também esta etapa de fixação, e que vejam vocês que hoje é facílima. Qualquer agente policial, qualquer um de nós tem um celular que dá para você filmar, tomar fotografias do local. Quando o perito chega, cabe ao perito a coleta, preferencialmente. Depois da coleta, o perito vai verificar o 5º passo, que são as condições adequadas de acondicionamento. Se é um líquido, fica num determinado tipo de embalagem. Se é um fio de cabelo, fica numa outra embalagem. Se é um corpo que se faleceu, vai numa embalagem própria. Registro do transporte. Registro da chegada desse material nas centrais de custódia que deverão ser criadas e receberão isto que será lá, que ela ficará armazenada. O processamento quando aquilo chegar nas mãos do perito. Depois, o novo armazenamento, porque o perito devolve a coisa para a central de custódia até o seu descarte, com registro de quem recebeu, a hora que recebeu, quando lacrou, o número do lacre, quando abriu, deslacração, nova relacração, tudo isto para garantir uma autenticidade daquela prova. A lei não disciplinou qual a consequência da violação desse registro da cadeia de custódia. Há uma discussão, há um acórdão do ano de 2016 do STJ, antes da produção da prova, que isso geraria uma ilicitude da prova. Eu acho que não necessariamente, depende do grau de comprometimento da cadeia de custódia. Mas toda vez que eu não puder saber se aquele elemento é autêntico ou não, quem assistiu, por exemplo, o seriado do O.J. Simpson, né, que passou na televisão, viu a discussão sobre o DNA. Quem assistiu agora um seriado recente, que é uma coisa dramática, aquele Olhos que Condenam, viu também a discussão sobre a cadeia de custódia, sobre os elementos que tinham sido apreendidos. Então, isso é algo muito importante. A cadeia de custódia é um mecanismo de prova sobre a prova. O elemento que foi colhido é uma fonte de prova, mas eu também preciso ter prova de que aquele elemento é um elemento autêntico. E é uma medida muito importante em termos de melhorar a qualidade do material que vai ser valorado pelo juiz. É um grande avanço também do pacote anticrime. Muito bem. Falar um pouquinho, professor, sobre as medidas cautelares, que é proibição da decretação de ofício, dever de fundamentar a ausência do contraditório, dever de fundamentar a não aplicação de medidas diversas da prisão, né? E a exigência da contemporaneidade da prisão preventiva, além da necessidade da revisão a cada 90 dias, né? Exato. Eu diria que na disciplina da prisão, né, nós já tínhamos tido um grande avanço em 2008, né, com a Lei 2011, e agora estas mudanças consolidaram uma série de posições jurisprudenciais que já existiam, muito importantes, mas antigamente se tinha que citar precedente, não sei o que, agora está na lei, e que inclusive nos permite recurso especial por violação da lei, e trouxe uma novidade fundamental que é a revisão periódica da necessidade da medida cautelar. Então, a lei alterou o parágrafo 2º do artigo 282 para deixar claro que o juiz não pode mais decretar medidas cautelares de ofício, né? Não pode nem cumulá-las ou substituir uma medida por outra mais gravosa de ofício.
E vejam que era algo que decorria do nosso paternalismo processual. Talvez na década de 40, quando eu falasse, olha, o Ministério Público não está suficientemente aparelhado, então pode ser que na comarca não tenha promotor. Poxa, hoje, um juiz decretar uma prisão de ofício é ser mais realista que o rei. Nem o Ministério Público pediu aquela prisão. E em 2011, o Código adotou uma solução de compromisso. Ele disse, o juiz não pode decretar de ofício na fase da investigação, mas podia decretar de ofício na fase da ação penal. Agora, o Código foi claro, dizendo em nenhuma hipótese o juiz pode decretar essa medida de ofício. Se a parte achar que é importante, ela requer. Se ela não requerer, o juiz não pode decretar. Além disso, deixou claro algo que era um problema dramático, principalmente na decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, que é uma cláusula abertíssima, que era a falta de contemporaneidade. O crime foi praticado há 4 anos, há 5 anos, aí você descobria agora, decretava para garantia da ordem pública. Eu sempre disse, olha, primeiro, ou a ordem pública passou 5 anos sendo abalada e também então não tem tanto problema porque nada aconteceu, ou então isso é uma grande mentira, porque agora você vai descobrir que a ordem pública está abalada. Claro que não. Então agora a lei disse, olha, tem que ser contemporâneo. E aí, às vezes, era quase como uma decorrência lógica, falar que tem que ser contemporâneo, vai passando o tempo e vai mudando o estado processual, eu tenho que rever se ela continua necessária. Porque eu posso ter decretado a prisão de alguém para conveniência da instrução criminal, porque ela está ameaçando testemunhas de acusação, passa um tempo, as testemunhas de acusação já foram todas ouvidas, só falta ouvir testemunha de defesa. E não havia essa necessidade de reexame obrigatório. Na verdade, o único reexame que nós acabávamos tendo era quando da sentença que o réu já estava preso, que aí o juiz ia ter que fundamentar de novo a necessidade da manutenção da prisão. Então, esse foi um ponto fundamental. A cada 90 dias é preciso rever. E, obviamente, será um vício de fundamentação, porque o juiz vai estar só repetindo as palavras da lei e dizer mantenha a prisão porque ela continua necessária. Não basta dizer que ela continua necessária, é preciso dizer o porquê ela continua necessária. Até porque é de se pressupor que a situação prática se alterou nesses últimos 90 dias. Então, o estado de coisas do processo que o juiz vai ter 90 dias depois não é o mesmo de anteriormente. Então, isto é absolutamente necessário. Obviamente que se o juiz não o fizer, cabe à defesa provocá-lo. Aliás, acho que a boa defesa deve acompanhar esse prazo e até antes de ir para o juiz, peticionar lá nos autos, dizendo, juiz, olha, você vai ter que rever, não decrete uma nova prisão, não mantenha a prisão. Porque, olha, de lá para cá a situação mudou por isso, por aquilo, por aquele outro, tal, até porque vai obrigá-lo a enfrentar esse tipo de argumentação. E uma outra questão muito importante, desculpa, meu telefone está tocando aqui, uma outra questão muito importante da mudança da lei é incorporar no regime do Código a audiência de custódia, que antes estava numa resolução do CNJ e agora passou para o Código. Mas veja que agora nós tivemos uma conjugação de duas coisas que tornam a audiência de custódia fundamental, que é a audiência de custódia e a impossibilidade do juiz decretar a medida de ofício. Isso significa que se o réu foi preso em flagrante, chegar na audiência, o promotor não falar, juiz, a prisão é necessária por isso, por aquilo, por aquele outro, decrete a prisão preventiva, o juiz não poderá fazê-lo. Por quê? Porque ele vai estar decretando de ofício uma prisão preventiva. Ou se o Ministério Público disser uma medida cautelar alternativa à prisão aqui basta, o juiz não vai poder decretar a medida mais gravosa, porque não houve pedido de decretação da prisão preventiva. Então, estabelecendo-se a audiência de custódia no Código, aquela dúvida, em tal estado, aqui no estado de São Paulo, verdade seja dito, o Ministério Público incorporou a audiência de custódia. Mas em outros estados, quando eu ia falar sobre a audiência de custódia, lá ainda com a resolução do CNJ, muitos juízes falavam, mas o Ministério Público aqui não quer audiência de custódia, ele diz que não vai fazer. Antigamente, o juiz ainda podia decretar de ofício. Hoje, se o Ministério Público não for, não estiver presente, não vai caber outra coisa ao juiz, pode até reconhecer a legalidade do flagrante, se ele foi legal. Isso é o olhar dele para o passado. Mas da hora que ele olhar para frente,
não tem requerimento de nenhuma medida cautelar, ele vai ter que revogar aquelas medidas cautelares. Então, a exigência de fundamentação, a impossibilidade do juiz decretar a medida de ofício, a previsão expressa que ela tem que ser contemporânea e a audiência de custódia são grandes novidades que melhoram sensivelmente o regime da prisão cautelar. Vamos lá. Então, só outra. Agora, você falou da audiência de custódia, né? Então, só aproveitando aqui, que também fala, né, da ilegalidade da prisão em flagrante por ausência da realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas. E hoje a gente tem a resolução 62 do CNJ, até por causa da pandemia, que dispensa a audiência de custódia, né? Uhum. O que eu acho que vai acontecer é o seguinte, até também se discutiu muito se a audiência de custódia poderia ser feita por videoconferência. Eu acho que não. A Corte Europeia, a Corte Interamericana de Direitos Humanos já disse que a audiência de custódia tem que ser realizada pessoalmente, até porque ela tem uma função não só de proteção da liberdade, mas de proteção da integridade física, da vida da pessoa que foi presa, em última análise, e que a audiência de custódia por videoconferência não satisfaz a exigência da Convenção. Mas é um tempo de pandemia. Mas, desculpe, prestação jurisdicional em relação à prisão cautelar também é serviço tão essencial e, da mesma forma como os médicos estão correndo algum risco, teremos que correr riscos nós, advogados, juízes, promotores. Mas eu não quero fazer audiência de custódia. Bom, tudo bem, então você vai trabalhar com registros públicos, você vai trabalhar com direito consultivo, você está trabalhando com a justiça criminal, não dá para você falar, não cometam mais crimes nesse período. Flagrantes existirão. Se existirão, a justiça tem que atuar, tomar cuidado, respeitar o local. Antes de entrar na audiência, vamos todo mundo lavar as mãos. Ok, mas a audiência tem que ser realizada. É claro que eu acho que me parece que nesse cenário há fatores excepcionais que justificariam um atraso, mas não a dispensa da audiência. Eu acho que seria razoável que o juiz dissesse, olha, não estou conseguindo realizar em 24 horas, porque por medida sanitária, cada hora que acaba uma audiência, tem que entrar o pessoal na sala, desinfetar a sala, tal. Então eu só estou conseguindo fazer 8 audiências por dia e chega mais preso do que 8, está demorando mais. Seria uma justificativa absolutamente razoável. Mas uma coisa é você estender o prazo por incapacidade, outra é você suspender a audiência de custódia. Não me parece a melhor medida. Só antes, existe uma pergunta aqui do Luciano, aproveito para falar no tema, que ele fala que agora o 112 fala expressamente no periculum libertatis. É verdade. Eu não acho que essa redação seja que eu criei uma quinta hipótese de prisão preventiva, além da ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Não criei uma nova cláusula abertíssima, nem mais uma restrição. A doutrina já dizia que quando a lei fala que eu tenho que ter prova da materialidade e indícios de autoria, isso é o fumus comissi delicti, é a mesma coisa que a justa causa para a ação penal. Probabilidade de que aquela pessoa no final vá ser condenada. Mas eu tinha que indicar uma daquelas 4 situações concretas que demonstravam exatamente o quê? Que aquela pessoa permanecendo em liberdade haveria um risco para o processo ou para a prova. No processo penal, nós não usamos a expressão, para quem gosta do latim, nós não usamos a expressão periculum in mora, porque o problema não é da demora, o problema é da pessoa permanecer em liberdade. Pode ser que eu tenha uma audiência marcada para daqui a 5 dias, mas se tiver uma situação de fuga, mesmo sendo daqui a 5 dias, a pessoa tem que permanecer presa. O problema não é da demora, o problema é do perigo da liberdade. Então, me parece que a nova redação, quando inclui a necessidade do perigo que a pessoa fique em liberdade, está muito mais se referindo ao gênero, a que o juiz tem que indicar uma dessas 4 espécies desse gênero que indica que a pessoa pode ficar presa. Mas não sei se essa era a pergunta, se não for, Luciano, por favor, escreva, não é aqui uma hipótese nova de prisão. O Daniel Zacles aqui, obrigado pela presença, Daniel, pergunta aqui, o fato da revisão da prisão estar no parágrafo único do 316 não pode trazer o questionamento sobre o reexame estar adstrito somente ao caso do caput, ou seja, somente naqueles específicos em que o juiz decretar uma nova prisão preventiva? Daniel, eu acho que vão poder querer dar essa interpretação mais restrita.
né? Mas a ideia é que me pareça que, em qualquer caso, digo mais, eu acho que deveria ser estendida essa necessidade de revisão até para as medidas cautelares alternativas à prisão, que tem algumas que são também bastante severas. Eu confesso que nunca tinha visto ninguém dando essa interpretação restritiva, que seria só da hipótese do caput, em que o juiz for decretar uma nova prisão preventiva, né? O caput diz que a prisão poderá ser revogada quando deixar de existir motivo e novamente decretada. Eu acho que até um bom sinalizador aí, Daniel, que aquela regra, que é uma regra de hermenêutica que tem lá a sua razão de ser, de que os parágrafos dizem respeito à interpretação do caput, que no caso da prisão ela está meio afastada. E uma boa prova disso é o próprio parágrafo 2º do 315, que trata da necessidade de fundamentação, em que está lá no meio do corpo da prisão preventiva, mas está dito: o juiz, em toda decisão, sentença ou acórdão, deverá fundamentar o ato. Então, não me parece que esse parágrafo... Claro, a gente sempre corre o risco das mais variadas interpretações, né? Ainda mais que a gente tem no Supremo Fux e Barroso, então pode vir a interpretação que eles quiserem, né? Mas não me parece que esse seja o sentido, pelo menos os comentadores que eu tenho lido da reforma, não tenho visto ninguém fazer uma interpretação tão restritiva e oxalá não seja assim. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui então. Vamos falar um pouquinho sobre os pontos negativos aí que a gente pode destacar. Professor, começar aqui pelo acordo de não persecução penal. Se você pegar o Código Penal, acho que somente, eu contei lá, acho que em 45 crimes não se aplica. O restante, todos se aplicam o acordo de não persecução penal. Isso é negativo ou positivo? Eu vejo como negativo. Eu acho que a gente pode dar várias respostas aqui. Uma primeira, sim, é negativo? É claro que é negativo. Há uma razão para o processo penal ser um processo que se desenvolve com contraditório, que eu tenho a tese da acusação, a antítese da defesa, a prova de acusação, a contraprova da defesa. Esse processo dialético é algo que melhora a qualidade da síntese. A decisão daquele juiz ela é passível de um recurso em caso de condenação. Isso já filtra, desbasta as matérias, chega para o tribunal de essência. Tudo isso dá mais qualidade para a prestação jurisdicional. Só que também nós não podemos fechar o olho para a realidade, que nós tivemos aí uma hiperinflação de normas penais. Nós tivemos uma penalização do direito penal, do direito administrativo, melhor dizendo, ou seja, meras infrações administrativas hoje automaticamente viraram crimes. Se nós formos, por exemplo, na lei dos crimes ambientais, a gente vê uma série de crimes que são violações de condutas ou deveres administrativos automaticamente transformados em crime. Então, o que nós temos hoje é realmente uma incapacidade da justiça nos moldes tradicionais dar conta de todos os casos que chegam à justiça criminal para ter essa justiça tradicional. O acordo de não persecução penal é um mecanismo que não é para legitimar a prestação jurisdicional e a liberação da eficácia do poder punitivo com justiça. O acordo de não persecução, assim como a mesma ideia era o acordo sob pena, são mecanismos de justiça consensual cuja finalidade é apenas solucionar conflitos. É uma lógica pragmática. Se eu estiver acertando no atacado, mesmo que eu erre no varejo, o resultado está bom. A justiça penal está respondendo mais rápido, mais eficiente, com menos custo, com menor necessidade de trabalho. Bom, mas um ou outro vai sofrer injustiça. Bom, mas se 90% está funcionando, que seja assim. Eu discordo desse ponto de vista, mas reconheço que todos os sistemas, um trabalho do Máximo Langer, fantástico sobre isso, mostrando que essa é uma tendência. Alguns autores chegaram a falar na marcha triunfal do plea bargain pelo mundo ocidental, um certo ufanismo, assim, mas acho que é impossível que nós não trabalhemos com alguma medida de acordo. O importante é que cada país busque o seu mix. Que tipos de crimes continuarão com o processo tradicional e que tipos de crimes não continuarão. E aqui me parece que a lei foi infeliz, até se a proposta dela é essa proposta de limpar a pauta. E digo por quê. Primeiro,
nós, como advogados, vamos ter que ter uma consciência muito grande em aceitar esses acordos de não persecução. Eles serão bons naqueles casos de prisão em flagrante, em que a prova é muito robusta contra o nosso cliente. Fora daí, eu diria que o que eles estão propondo é mais ou menos vender o ar para a gente, é vender algo que a gente já tem. Porque, veja, pena mínima de até 4 anos. Crime não pode ser cometido com violência ou grave ameaça. Isso já indica que haveria, se o réu for condenado, a substituição por pena restritiva de direito. A lei exige que você tenha reparado o dano. Se você repara o dano nos crimes que têm dano antes do oferecimento da denúncia, você tem arrependimento posterior que já pode levar à redução da pena de até 2/3. E a lei diz que você vai cumprir prestação de serviço reduzida pela metade. Você já reparou o dano, né? Então, se você falar, quero arriscar uma defesa criminal, porque lá vai que eu sou absolvido, se der tudo errado, você vai ter mais ou menos a mesma coisa que você teve com o acordo. A diferença é que aqui você não vai perder a primariedade e lá você vai perder a primariedade. Mas então, não é assim uma grande oferta que eles estão fazendo. Em troca de você abrir mão de tudo. E mais, há ali um requisito que não dá para entender, que é a necessidade da confissão circunstanciada, né? Que não é exigência para a suspensão condicional do processo, que não é exigência para a transação penal, e que pode gerar um problema brutal, porque a pessoa é obrigada a confessar antes dela ser denunciada. E se depois ela descumpre as medidas do acordo, os autos voltam para o Ministério Público para ela oferecer denúncia. Eu imagino um juiz tendo que julgar alguém que fala, essa pessoa fez anteriormente um acordo de não persecução penal e confessou circunstanciadamente os fatos. O juiz vai achar o quê? Que ela é inocente ou que ela é culpada, né? Se ele apresentar uma desculpa para o juiz no seu interrogatório, né, com a desculpa aí dos meus conterrâneos, nem a velhinha de Taubaté acreditaria que essa pessoa é inocente, né? Então, o acordo de não persecução penal pode ser uma medida, mas até para essa finalidade, você disse, às vezes poucos crimes ficam fora, mas veja, há um brutal contingente de tráfico de drogas que vai ficar fora, porque a pena mínima é de 5 anos. E o Ministério Público odeia o tráfico privilegiado. Então, você vai ter um pouquinho de overcharge aí, ele já vai dizer que não é privilegiado, que está em 5 anos e que não cabe. Eu vi recentemente um estudo do Instituto Sou da Paz, os dados são um pouco antigos, é da cidade de São Paulo. E os dados de quantidade eram de maconha, que era maior, então dava para fazer a média. Os dados de uma pesquisa de 2011, 2012 em São Paulo indicaram o seguinte: 97% das pessoas que eram presas por tráfico de drogas não portavam armas. Então, aquela ideia que a gente tem do grande traficante no morro, com a metralhadora, né? Não é verdade. 94% deles indagado, tudo bem que era indagado, mas disseram não pertencer a organizações criminosas. 57% deles eram primários, não tinham nenhum antecedente criminal. E, na média, em relação à maconha, portavam 66 gramas de maconha, a média, dividindo a quantidade de droga apreendida. Então, qual a conclusão que nós chegamos? O tráfico está prendendo o pequeno traficante de primeira viagem não perigoso. E nem para essa pessoa será possível o acordo de não persecução penal. E vamos e venhamos, tirando uma hipótese de um flagrante forjado, que não é que não acontece, ocorre, mas não é tanto assim. Uma pessoa presa em flagrante com droga era a situação propícia para aceitar um acordo de não persecução penal, porque realmente a chance de absolvição era pequena. Então, quer dizer, parece que foi mais os 4 anos, parece que foi mais ou menos como as frações lá, alguém foi chutando. Acho que o legislador tinha uma roleta lá, quanto vai ser aqui? Vamos rodar aí, caiu 4 aqui, então vamos colocar 4 anos. Não tem um fundamento para isso. Talvez, se no futuro começar a dar certo, pode ser que haja uma ampliação da pena, mas eu acho que o acordo de não persecução é uma medida irreversível. Precisa ser muito estudada essa confissão, talvez até ser declarada inconstitucional, porque ela coloca em risco a imparcialidade do julgador depois, a própria presunção de inocência. Em alguma medida, ela vai ser útil e não é hipócrita ao sistema.
né? Também verdade seja dita, né? Por que a colaboração premiada teve esse avanço enorme que ela teve? Teve porque chegou na classe mais privilegiada. Então a gente vai falar, lei 9.099, não, a transação penal não pode envolver a liberdade, nós não vamos pactuar com a liberdade, é só multa e restritiva de direito. Na hora que eu comecei a prender o poderoso foi lá e falou, não, esse sistema penitenciário não é para mim. Eu não vou ficar num lugar desse. Alguma saída vai ter que ter. Aí o cara vai lá, faz um acordo de delação premiada, protege a mulher, protege o filho, devolve 80 milhões de dólares e vai ficar 3 anos em prisão domiciliar com tornozeleira. Na casa de frente para o mar, tomando champanhe na piscina. O máximo que vai poder acontecer depois de 3 anos, ele tem uma marquinha branca no tornozelo, que era de onde estava a tornozeleira. Né? Agora, vá dizer isso para o pequeno roubador ou furtador, que ele fala, eu vou fazer a mesma coisa. Você me pegou aqui com 3 aparelhos de telefone celular que eu furtei, eu vou fazer igual o cara que devolveu os 80 milhões. Eu estou devolvendo aqui os aparelhos, né? Me desculpe. Então, agora posso ir para minha casa? Qual que é a resposta que o sistema dava para essa pessoa? Claro que não, ação penal pública, incondicionada, não existe isso não. Você vai ser preso. Basta ver como o sistema, a peneira do sistema não funciona. O Zaffaroni usa uma figura que não é dele, mas muito boa, né? Que o processo penal é como uma teia de aranha que prende os pequenos bichos e os grandes ele não consegue segurar porque eles rompem a teia de aranha. Quantas colaborações premiadas nós tivemos de tráfico no Brasil? Não existe crime organizado de tráfico de droga, é só crime organizado de corrupção que nós temos. Então, por quê? Porque não tem interesse. Não, meu amigo, você está acostumado, você vai ficar aí na cadeia mesmo. Então, o acordo de não persecução penal veio para ficar, pode ser melhorado, como a maioria das disposições legislativas, mas nós, advogados, também temos um papel importante de tomarmos cuidado e não sairmos aceitando acordos de baseada aí. Esclarecer muito bem nossos clientes, as chances, claro, é sempre um prognóstico, não é um juízo de certeza, mas, se for para o processo, tem essa chance, tem essa linha de defesa, isso aqui é viável, não é garantido, mas é viável por tal ou qual situação, e o cliente que escolha. Mas não, no começo da transação penal, houve um certo acordismo de todo mundo aceitar a transação penal. Espero que isso não aconteça com o acordo de não persecução penal. Bom, dando só continuidade aqui, vamos dar uma lida aqui nas perguntas do lado aqui, professor? Vamos lá. Algumas eu já fui respondendo na medida em que eram feitas. Deixa eu ver aqui. A do Luciano, que era do Periculum Libertatis, eu acho que eu já respondi, né, Luciano? O Jonathan perguntou sobre o acordo de não persecução penal. Bom, sobre ele ser constitucional, Jonathan, só complementando, né? Em todos os países em que isso se estabeleceu, as cortes constitucionais declararam constitucional. E a Corte Europeia de Direitos Humanos, julgando um caso da Geórgia, que o primeiro nome é o nome do fulano, que é impronunciável, Tsiangianixa, um negócio assim muito esquisito, também disse que os acordos sob pena não violam o devido processo legal, as garantias do devido processo legal. Então, eu acho que a gente pode continuar questionando, é preciso questionar e mostrar situações que esses acordos colocam em risco essas garantias, como a necessidade de confissão, mas acho que seria uma luta meio quixotesca ficar só, sou contra porque é inconstitucional, jamais vai poder existir. Vão passar por cima da gente. É melhor a gente selecionar os pontos verdadeiramente críticos, combatê-los com ênfase e buscar melhorar ao máximo o Instituto do que uma posição meio ingênua de ser contra. O Luciano disse que a audiência de custódia não está ocorrendo no Ceará, não sei se é pelo período da pandemia ou desde o começo da lei. Se for desde o começo da lei, Luciano, agora nós temos uma regra que o juiz tem que realizar em 24 horas e ele tem mais 24 horas para justificar a não realização pelo atraso. Se ele não fizer, a prisão é ilegal. Cabe já nessa fase um pedido de relaxamento por ilegalidade. A pergunta do Daniel Zacles eu já respondi. A do Henrique eu acho que eu não tinha respondido. Em relação à prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva de urgência, Lei Maria da Penha, realizada após a vigência do pacote, ela deverá ter duração expressamente mencionada na decisão? Qual critério a ser adotado pelo juiz diante do período de revogação dessa prisão, caso o pedido ocorra antes de a prisão ter completado os 90 dias?
Henrique, veja, os 90 dias são prazo máximo de duração que o juiz tem que rever. Nada impede que a parte requeira antes disso e ele tenha que rever. É mais ou menos como a prisão temporária. O prazo máximo dela é 5 dias prorrogáveis por mais 5 ou 30 dias prorrogáveis por mais 30. Mas eu já vi juiz, por exemplo, decretando ela, no caso que o prazo máximo era 30, decretando por 20. Ele falou, se é essa diligência que você está achando que você precisa, 20 é possível. Então, eu acho que não tem nenhum problema que o juiz reveja antes. Certamente, ele não vai poder deixar passar os 90 dias para rever, porque se ele deixar, a prisão se torna ilegal. O Edson fala, no Rio de Janeiro, o advogado não está conseguindo fazer audiência de custódia, só a defensoria. O advogado somente pode enviar os documentos à defensoria. Me parece que isso é claramente ilegal. É claro que nós temos um tempo aí de adaptação pela Covid, mas não é possível impedir o advogado de realizar essa audiência. Se a pessoa tiver defensor constituído, eu acho que é direito do defensor constituído realizar audiência. Se por acaso o juiz não permitir, acho que é o caso de acionar a comissão de prerrogativas e, se a audiência for realizada, tendo o réu defensor constituído que não pôde participar, a hipótese é de entrar com habeas corpus para a revogação dessa prisão. Acho que é mais ou menos nessa linha a pergunta do Luciano aqui. Bom, se for no período da pandemia, é claro que eles vão ter um argumento fácil, provavelmente o tribunal vai manter, que é por causa da recomendação do CNJ. De qualquer forma, pela hierarquia das leis, a recomendação do CNJ não é lei, não pode revogar o Código de Processo Penal. Pode servir como uma justificativa para a não realização. Mas aí também seria curioso, então vamos instar esse juiz, porque se é para aplicar a resolução 62, vamos aplicá-la por inteiro. Ela reforça o caráter excepcional da prisão, ela diz que se a pessoa tiver mais de 60 anos, se tiver problema pulmonar, se for cardiopata, se tiver AIDS, se tiver não sei o quê, não deve ficar preso. Nesse ponto também, os juízes estão aí selecionando a parte da resolução que eles querem e não aplicando-a integralmente. Por conta da pandemia, mas no interior não existe esse prazo de 24 horas, ainda mais pela liminar. Sim, é uma barreira que todos nós estamos enfrentando, Luciano, não é só no interior, não, em qualquer lugar, mas o nosso papel, e agora nós temos mais força por estar na lei, é questionar a ilegalidade e, vejam, como disse um grande amigo meu, advogado, o não a gente já tem, vamos tentar o sim, tá? Boa noite, Bruno. Em relação aos elementos do inquérito, como eles estarão à disposição das partes em secretaria, podem ser introduzidos no processo a pedido da parte. Nesse caso, considerando exclusivamente do 115, ainda está em vigor, seriam passíveis de valoração na sentença? Olha, Bruno, muito boa a sua pergunta. Eu acabei de fazer uma edição nova do meu manual e eu digo exatamente isso, que a partir de agora esse exclusivamente foi tacitamente revogado pelo parágrafo 3º do artigo 3º. Claro, agora supondo que o juiz de garantias entre em vigor. Imagino que seja no mesmo condicional que você faz a sua pergunta. Porque antigamente os elementos de informação do inquérito poderiam ser valorados como prova de corroboração, porque permaneciam nos autos. Agora eles ficam acautelados na secretaria, portanto não passam para o juiz, não poderão ser valorados. O que o juiz vai poder valorar do inquérito e que passa são as provas cautelares antecipadas e irrepetíveis, que já estavam na ressalva na parte final do artigo 155. Eu li na obra, por exemplo, do professor, querido amigo, meu Deus, fugiu o nome dele, que é promotor, Rogério Sanches, dizendo que no artigo não veda a juntada dessa prova, não há nenhum dispositivo que vede que eu pegue esses elementos do inquérito e junte nos autos do processo depois. Data vênia, claro que há. Se eu tenho um dispositivo que diz que eles vão ficar acautelados na secretaria e não passarão para o processo, não precisa ser nenhum Carlos Maximiliano da hermenêutica para entender que o legislador está dizendo, o juiz não vai ter acesso a esses elementos. Senão, o juiz estaria o legislador seria de uma pureza e de uma ingenuidade que não encontraria paralelo. Esses elementos, vejam,
eu acho que o legislador foi prudente. O legislador não disse que esses elementos serão destruídos ou não ficarão nos autos do processo. Eu tenho apontado que há uma importância para esses elementos da fase de investigação, para que seja possível questionar testemunhas sobre a ausência de persistência do depoimento, sobre mudanças do conteúdo do que ela falou na polícia e o que ela falou em juízo. Então, é por isso que as partes podem ter esse depoimento, e acho que, nesse caso, o juiz deve admitir, mas diante de uma situação concreta. Eu, como defensor, como sempre fiz, me preparo para as audiências, se a testemunha já depois do interrogatório, leio o que ela falou no interrogatório, levo anotado comigo, como muitos fazem, levo o xerox da folha do que ela disse no interrogatório, poderemos continuar a fazer o mesmo. E se a testemunha der uma resposta completamente diferente, cabe a nós falar. O senhor já depois sobre esses fatos na polícia? Depois. O senhor se lembra do seu depoimento? Me lembro. O senhor assinou o seu depoimento depois de ler? Assinei. O senhor se lembra dessa pergunta ter sido feita para o senhor? Não, não foi. Ou foi. O senhor se lembra da resposta que você deu? Ah, não me lembro. Eu lembro. Foi igual? Não, foi diferente? Foi. Por qual motivo que ela foi diferente? Aí é possível você usar esses elementos. Em última análise, isso ser juntado para mostrar o confronto, mostrar essa falta de credibilidade da testemunha. Mas simplesmente pegar todos esses elementos do inquérito e juntar nos autos, não me parece que isso seja possível. Professor, podemos só continuar aqui, depois a gente continua com as perguntas? Vamos lá. Não, só para destacar aqui o outro ponto negativo, que eu destaquei aqui nas minhas anotações, com relação à prisão preventiva automática ao reincidente, aos integrantes de organização criminosa ou que portavam arma de uso restrito. É outro ponto que eu acho negativo no pacote. Exato. Eu tinha esquecido, vou até abrir aqui na tela a lei para eu ter o texto aqui. Vamos lá. A lei, nesse ponto, ela cria... Vamos lá. A lei aqui ela cria, por vias transversas, né, uma hipótese de prisão preventiva obrigatória, né, porque ela está no artigo 310, após a disciplina da audiência de custódia, e está falando, é o mesmo problema que houve em relação à lei dos crimes hediondos, quando só tinha prisão em liberdade provisória e vedou a liberdade provisória, e depois a lei, o Estatuto do Desarmamento, que tinha um dispositivo equivalente, que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, né? Nós já tivemos uma prisão preventiva obrigatória no Código, na sua redação originária, que eu diria uma prisão preventiva em sentido positivo. A antiga redação do artigo 310 diz: o juiz decretará a prisão preventiva de quem for acusado por crime cuja pena máxima seja igual ou maior a 10 anos. Então, estava impondo a decretação da prisão preventiva. Mas aqui eu também estou, porque a pessoa foi presa em flagrante delito e esse dispositivo está dizendo: o sujeito que tiver essas características, reincidente, membro de organização criminosa, armada ou milícia, ou que portar arma de fogo de uso restrito, deverá ter denegada a sua liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. Ou seja, estou dizendo, você não pode conceder liberdade provisória, nem você pode conceder medida cautelar alternativa à prisão. A única coisa que você vai poder fazer é decretar a prisão preventiva dessa pessoa. Acaba sendo uma prisão preventiva obrigatória. Na verdade, ela não é 100% obrigatória, porque restaria a hipótese do relaxamento do flagrante, né? E o dispositivo não está obrigando você a decretar a preventiva, está dizendo que você não pode conceder as outras. Mas se você relaxar a prisão em flagrante, por exemplo, o flagrante foi forjado, aí seria a única alternativa. Mas me parece que ela é inconstitucional. A Itália, por exemplo, no Código, quando ela trata das organizações mafiosas, ela faz algo diferente. Ela cria, em situações equivalentes a essa, uma presunção de periculum libertatis, que aí não chega a impor a prisão. Seria como se o dispositivo dissesse: no caso da pessoa que é reincidente,
do caso da pessoa que participe de organização criminosa armada ou de milícia, ou no caso de pessoa que for encontrada com arma de fogo, só não será decretada a sua prisão preventiva se ele demonstrar que não há perigo na sua liberdade. Eu ainda possibilito a parte demonstrar que não é o caso da prisão preventiva, embora a presunção faça com que eu parta da necessidade de prisão, caber na parte desacreditar. Isso, por exemplo, a Corte Europeia de Direitos Humanos considerou compatível com a Convenção Europeia, que tem a garantia da presunção de inocência. Mas do jeito que está esse dispositivo, me parece que ele é inconstitucional e deve se propor, assim como em relação ao 492, caput, inciso 1º, a linha E, deverá ser proposta, a meu ver, uma ação de inconstitucionalidade contra esses dispositivos. Esse dos 492 que o senhor falou é com relação à prisão do júri. Automática. Do júri. O início da execução provisória da pena no júri. Havia um precedente malandro que foi, porque o voto do ministro Marco Aurélio era contra, os outros não votaram tanto nisso, o Fux votou pela concessão e acabaram seguindo o Fux no caso de júri. E agora, por absurdo que seja, o repetitivo que tratava dessa matéria estava para ser julgado no plenário virtual e, felizmente, o ministro Lewandowski teve a sensibilidade de pedir vista e, com isso, sai do plenário virtual e vai para o plenário físico e é possível reverter essa posição. O argumento do ministro Fux, ainda mais diante dos termos da lei, não se sustenta. Ele, com aquela ideia de que há uma progressividade da perda da presunção de inocência, ele diz que, como no caso do júri, a decisão dos jurados é soberana e o recurso só cabe quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, que isso enfraquece a presunção de inocência e o réu tem que começar a cumprir pena. Só que em nenhum lugar está dito que as decisões dos jurados são soberanas quando a condenação for acima de 15 anos. As decisões deles são soberanas e, portanto, elas são soberanas com pena acima ou abaixo. Portanto, essa justificativa não tem nenhuma razão de ser, na minha maneira de entender. Tem mais algumas perguntas aqui. Só aproveitando aqui ainda, professor, eu estou conversando com um colega, ele até falou, não, eu tenho um júri que antes de fazer agora, como é triplamente qualificado, lógico que vai dar mais de 15 anos, e o que eu vou fazer? Eu vou entrar com uma medida para que ele não saia preso do júri, né? Um salvo-conduto, vou pedir para ele. Eu falei, mas você já viu algum? Eu falei, não, é novo, vou tentar agora. Eu falei, ué, então vamos lá. Um não a gente já tem. Mas nesse caso tem um perigo dramático, às vezes, que é o seguinte, você vai entrar, mesmo que você entre pertinho, vai chegar notícia nos autos, se o juiz der a liminar, maravilha, só que se ele negar, vai chegar a notícia que você entrou, ele negou a liminar, ele está pedindo informação para a autoridade coatora. Aí o promotor vai pegar aquilo e vai falar, senhores jurados, vejam bem, o doutor defensor aqui está dizendo que o cliente dele é inocente, mas nem ele acredita que o cliente é inocente, ele sabia que os senhores iam condenar o cliente dele, tanto que ele entrou com HC preventivo aqui. Esse argumento, do ponto de vista persuasivo para o jurado, é fortíssimo. Então, é o que nos resta, mas é uma medida perigosa no caso do júri. Bem perigosa essa medida. Se eu tivesse no plenário do júri e o promotor fosse usar esse argumento, eu pediria que o juiz o advertisse que é uma situação semelhante à hipótese de usar a decisão de pronúncia como argumento de autoridade e que ele não fizesse, ou se fizesse, eu pediria para constar em ata que isso pode, inclusive, autorizar depois uma tentativa de anulação desse júri. Perfeito. Outra medida aqui, antes da gente entrar nas perguntas de novo, eu anotei aqui, suspensão dos prazos do prazo prescricional no caso dos embargos de declaração e recurso aos tribunais superiores também, né? E isso agora... Essa medida, né, ela teria sua razão de ser nos embargos de declaração menos, né? No caso dos recursos especial e extraordinário para os tribunais superiores, porque no momento em que o Supremo Tribunal Federal volta a reconhecer que a execução da pena só pode ocorrer com trânsito em julgado, isso vai aumentar o número de embargos de recurso especial e extraordinário, mesmo que sejam meramente protelatórios, para tentar atrasar o início da execução da pena.
E aí havia uma outra problemática, porque o código dizia que o prazo prescricional corre a partir do trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público, da prescrição da pretensão executória. E aí a defesa entra com esses recursos, o Ministério Público não pode começar a executar a pena, mas já começa a correr o prazo prescricional da prescrição da pretensão executória, o que é uma coisa, né, ilógica. Era melhor alterar essa regra. E com relação aos embargos de declaração, né, essa regra visa a eliminar um problema, que é que os embargos de declaração sempre são cabíveis. Cabe embargos de declaração dos embargos de declaração. Então, na época anterior, na época do mensalão, né, a gente via uns nomes de recurso que nem cabia lá mais no gerador de caracteres lá da TV do Supremo. Porque eram os embargos de declaração, dos embargos de declaração, dos embargos de declaração, no agravo regimental, nos embargos de declaração, no Aresp, no recurso extraordinário, no recurso especial, no não sei o que e tal. Então, o próprio Supremo chegou naquela época a dizer, e tinha vários julgados que diziam o seguinte: então, a partir de agora, segundo o terceiro embargo de declaração, baixa os autos, comece a executar a pena, porque não vamos aceitar. Então, foi uma medida para tentar conter essa questão da prescrição. E, de qualquer forma, o Supremo já vinha ensaiando, de uns tempos para cá, dizer que se o recurso não era conhecido, na verdade, eu só estava declarando que, desde lá de trás, ele era inadmissível e que, portanto, ele transitou em julgado lá atrás. Isso para evitar a prescrição intercorrente até o trânsito em julgado. Mas, se você dificulta a prescrição da pretensão punitiva, nesse caso, você favorece a prescrição da pretensão executória. E não é um problema sem importância. Porque você imagina que eu fiquei 3 anos com recurso especial extraordinário para ser decidido. E lá na frente, 3 anos depois, ele disse: seu recurso não tinha pré-questionado. Transita em julgado quando? Aqui na frente ou lá atrás, quando eu entrei com recurso especial extraordinário? Dá na mesma. Não dá. Você imagina que nesse meio do caminho a pessoa tenha praticado um outro crime. Se eu disser que o trânsito em julgado é quando nega o último recurso, ele não é reincidente. Se eu disser que o trânsito em julgado foi aqui atrás, porque lá na frente eu só declarei que desde lá de trás ele estava condenado, ele era reincidente. Então, foi uma mudança mal feita que não analisou todas as consequências. Vamos para as perguntas que eu tenho? Vamos às perguntas agora. Senão meus filhos me matam aqui em casa. Não, vamos encerrando. Eu deixei eles presos, porque para a gente conseguir trabalhar em tempo de quarentena, eu comprei uma cadeia portátil, sabe, no Mercado Livre, muito boa. Eu até recomendo aí para os pais que têm filhos pequenos, normalmente inquietos, e eu preciso soltá-los, porque senão, mesmo sendo filho de advogado, eles vão entrar com habeas corpus aqui. Vamos lá, a gente parou, né? Deixa eu ver aqui. Irene. Tinha uma pergunta aqui de um tema que eu não toquei. Se o parágrafo 9º do artigo 2º da Lei de Organizações Criminosas. Deixa eu ver aqui, que confesso que de cabeça eu não estou lembrado. Parágrafo 9º do artigo 2º. O condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se não houver elementos probatórios que indiquem se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Eu entendo a lógica de querer proibir essa pessoa de progredir, porque ainda ele tem manutenção do vínculo associativo. Mas não tem necessidade, porque se ele mantém o vínculo associativo, ele está continuando a cometer um crime, inclusive um crime permanente. O que se deve fazer o que se faz é processá-lo por a manutenção da permanência. Isso aqui talvez pudesse resolver um problema, mas duvido que tenha sido isso que fizeram pensar nesse dispositivo,
que era uma discussão, e essa discussão surgiu na época dos bicheiros, que foram acusados, condenados por aquela juíza que depois virou deputada, Denise Frossard, que eles entenderam que havia 2 quadrilhas roubando, como se a denúncia pudesse, por uma ficção, interromper. Eles falaram, não, nós já fomos condenados pela quadrilha. Só que a quadrilha continuou, é a mesma quadrilha, é um bis in idem, não posso ser processo. Não é que havia uma quadrilha, ela foi desmobilizada e depois eu estou denunciando por uma segunda quadrilha. A denúncia falava, a primeira quadrilha que vigorou de 2002 a 2006. Por quê? Porque em 2006 eles foram denunciados. Agora a segunda quadrilha, de 2006 para frente. E é uma quadrilha só. Mas não me parece que isso seja motivo. Quer dizer, se ele continuar pertencendo à organização criminosa, ele continua praticando um crime. Não me parece que isso justifique. Talvez sim, talvez se possa alegar inconstitucionalidade, mas precisaria pensar um pouco melhor no fundamento. Se o juiz poderia se valer de fundamentos diversos daquele utilizado pelo MP na representação para decretar a prisão preventiva? Pergunta do Marcos. Esse é um tema sensível, Marcos. No modelo italiano, que eles têm disposição equivalente, essa posição é a posição que vigora. Que o juiz não pode decretar de ofício significa se o MP não pedir. Mas a partir do momento que há o pedido do Ministério Público, ele não fica vinculado aos fundamentos invocados pelo Ministério Público para poder decretar. Então, se eu bem entendi a sua pergunta, o Ministério Público pede a prisão por conveniência da instrução criminal e o juiz diz, não, a conveniência da instrução criminal não existe aqui, mas dá sim para eu decretar a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. É um ponto que certamente nós vamos ter que enfrentar. A pergunta do Luciano, que eles decretam a prisão preventiva antes da audiência de custódia, acho que agora não há nenhuma justificativa para isso, Luciano. Se a lei diz que tem que ter audiência de custódia, se eles decretarem antes dos prazos de 24 horas, então não é nem por demora, acho que essa prisão é ilegal. Por que o ministro Luiz Fux não faz audiência por videoconferência sobre a questão dessas ADINs? Bom, porque claramente o ministro Luiz Fux não quer que essas ADINs sejam julgadas antes. A prova disso é que ele admitiu todo mundo como amicus curiae. Todo mundo que apresentou uma petição lá foi admitido como amicus curiae. Com isso, você vai dividir o tempo de todo mundo para sustentação oral, cada um vai ter 30 segundos, vai dar para chegar lá e falar, meu nome é Enéas, e ninguém vai ser julgado. E daqui a pouco ele vira presidente do Supremo Tribunal Federal e passa a ter a pauta do Supremo na mão dele. Há uma má vontade do ministro com relação a isso. A súmula 70, em relação ao testemunho dos policiais... a súmula é mais ou menos o que a jurisprudência já diz, que o fato da prova oral se restringir a depoimento de autoridades policiais não desautoriza a condenação. Eu tenho uma implicância quanto a isso. O policial não é exatamente um terceiro que presenciou o fato, ele é alguém interessado na persecução penal, ainda mais hoje, a depender do que ele faça na prisão, ele está falando a verdade, o réu ser criminoso, e ele está mentindo e está cometendo um crime de abuso de autoridade. Dizer que o depoimento policial vale exatamente a mesma coisa que o depoimento de qualquer outra pessoa, não me parece que corresponda a uma posição correta. A proposta do ministro do STJ, relator, é de entender que não pode ser aplicado pena mínima ou máxima. Em relação a quê? Não entendi a pergunta, Luciano, que não pode ser aplicada a pena mínima ou máxima. O julgamento das ADCs não deve ser aplicado ao caso. Se é em relação ao júri, Luciano, esse é um problema perigoso, porque, na verdade, foi uma estratégia das defesas, e uma estratégia bem utilizada. Na época, o julgamento do HC 129, 126, 292, disse que a execução provisória não feria a presunção de inocência. Aí não foi proposta ADIM, foram propostas ações declaratórias de constitucionalidade. A lógica é interessante. Tudo bem, a presunção de inocência pode não impedir a execução antecipada da pena, mas nós temos um artigo no Código que diz que nenhuma pena pode começar a ser executada antes do trânsito em julgado. Se esse artigo não for inconstitucional, então não pode começar a executar a pena. E mais de um ministro no Supremo disse que votava favoravelmente por esse aspecto.
Ou seja, eles não estavam se comprometendo com o dispositivo constitucional. Eles estavam dizendo, não pode começar a executar a pena porque o 283 diz que não pode. Para quem defende essa corrente, por lógica, eles não vão declarar o artigo 292 inconstitucional. Porque eles dizem, lá eu disse que não podia prender, porque tinha um artigo do Código, que era global, que dizia que não podia prender antes do trânsito em julgado. Agora, aqui eu tenho um artigo que diz que no júri eu posso prender antes do trânsito em julgado. Eu temo, se forem coerentes, que seja nessa linha os votos que darão a ministra Rosa Weber e o ministro Toffoli, porque pelo menos essa foi a linha que eles sinalizaram no julgamento dessas ações declaratórias de constitucionalidade. Vamos ver o que mais que tem aqui. Essa pergunta do Bruno Martinelli, aí, professor, em plenário do júri, o acusado poderia se ausentar após a tréplica e antes da votação em sala secreta, alegando que cumpriu eventual ônus de comparecimento ao ato processual. Imagine que o Ministério Público... Ele não tem nem esse ônus, porque agora, antigamente, era impossível a realização do plenário do júri sem a presença do acusado. Desde a reforma de 2008, o acusado pode não comparecer à sessão do júri. Eu acho que é ruim deixar o banco dos réus vazio. Então, se ele estiver solto aqui, nada impede que ele saia. Mas imagino que se ele quiser sair, o Ministério Público vai pedir a prisão preventiva dele e vai dizer que essa saída dele é um indício de que ele pretende impedir a aplicação da lei penal, e imagino que o juiz vai decretar a prisão preventiva. Eu não aconselharia a fazer isso, não. Exato. Eu acho que você fez a pergunta e deu a resposta. Caberia falar abuso? A lei de abuso de autoridade não prevê que esse caso seria um crime. Seria um abuso? Seria um abuso porque ele tem o direito de ir e vir, e se ele não está com a liberdade dele cerceada, ele poderia sair. Mas daqui a pouco o juiz decreta a prisão preventiva dele aí no júri e vai ficar pior. Tá bom? Eu não arriscaria fazer isso, não. Irenemar, obrigado, professor. Saudade das aulas da Unital. Abraço, abraço. Tenho saudade também da Unital, muita saudade. Última pergunta, Natália. Tenho um amigo tentando ingressar na live sem sucesso, alguns minutos, já que... eu peço desculpas, eu tenho visto aqui todo mundo e eu autorizo. Só se foi algum tempo em que eu estava aqui falando e me distraí. Acho que cobrimos todas as perguntas, às vezes. Só isso daí. Agora, só para encerrar, professor, agora, na prática, a gente ainda está lá no Supremo, mas quando descer, creio que volta, né? Por exemplo, quando o promotor pedir absolvição do réu, hoje nós temos que o juiz pode não entender dessa forma e condená-lo, certo? Lá na frente, o juiz vai ter que, se o Ministério Público, dono da ação penal, não vê motivos para condenação, o juiz tem que ser adstrito ao pedido do Ministério Público. Perfeito? Eu acho que a regra a nova regra do artigo 3A, que diz que o juiz... quer ver? Vou até abrir aqui. Vamos lá. O processo terá estrutura acusatória, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação, que seria no processo. Eu, particularmente, desde a 7ª edição do meu manual, eu procurei desenvolver isso, eu já acho que o juiz não pode condenar no caso de manifestação pela absolvição do Ministério Público. O grande argumento que se utilizava contra isso, na verdade, era um dispositivo legal, o 385, que dizia que podia, mas o 385 estaria amparado no 42, que diz que a ação penal é indisponível. E a ação penal seria indisponível no 42, porque se lia o artigo 25 como se ele tivesse um princípio de obrigatoriedade da ação penal. Agora, os acordos de não persecução penal afastaram de vez a ideia de que a regra da obrigatoriedade da ação penal é uma regra absoluta. Se não existe uma obrigatoriedade como regra absoluta, também não existe o seu corolário, que é a indisponibilidade como regra absoluta. Eu só divirjo daqueles que entendem que quando o Ministério Público pede absolvição, que o juiz é obrigado a absolver. Porque é a atribuição do Ministério Público acusar e manter a acusação até o final para que o juiz julgue.
mas o Ministério Público também não pode impor uma absolvição para o juiz. Então, na verdade, eu acho que a forma do sistema melhor seria uma reforma legislativa. Mas esse caso, como muitos países têm, seria uma hipótese de, por exemplo, os espanhóis chamam de um sobrestamento definitivo. Seria uma extinção do processo sem julgamento do mérito, porque o Ministério Público retirou a pretensão acusatória, mas com a impossibilidade de haver uma repropositura do processo pelo mesmo fato. Salvo se, e aí isso decorre da presunção de inocência e da leitura que os tribunais fazem da presunção de inocência, salvo se o réu falar, eu quero que o processo continue. Você vai lá, me acusa de cometer um crime, e agora você não quer mais continuar. Veja que é uma posição tão absurda que nem em direitos disponíveis isso vigora. O Código de Processo Civil tem regra que diz que depois da citação do acusado, se o Ministério Público quiser desistir, o Ministério Público não, o autor quiser desistir, depende da anuência do réu. Quer dizer, se ele me tirou da minha zona de conforto, me processou, o réu também passa a ter direito a uma decisão de mérito, né? Mas o que não dá, a Constituição, no artigo 129, inciso 1º, diz que compete ao Ministério Público promover a ação penal. Não diz que compete ao Ministério Público só iniciar a ação penal. Promover é iniciar e mover em todas as suas etapas. Portanto, chega no final, o Ministério Público diz, estou pedindo absolvição, ele está deixando de promover a ação penal. E se ele retira a pretensão acusatória, não tem o que ser objeto de julgamento do juiz mais. Por isso que eu digo que a solução correta seria extinguir esse processo sem julgamento de mérito. Mas agora essa posição ganha força com a ideia de um sistema acusatório e vedar iniciativas de ofício do juiz. Porque, na prática, permitir que o juiz condene quando o Ministério Público pede absolvição é um exercício de ação ex officio, é uma forma de condenação ex officio. Concordo com você, Aziz. Tá bom, professor. Agora eu vou agradecer ao senhor, vou permitir que o senhor libere as crianças. Vou liberá-la. Tá bom? Só tenho que agradecer. E como eu esqueci de falar no início que seu avô, seu pai também é pindense, tinha um advogado que falava, o Serginho Badaró nasceu nessa casa aqui, perto do centro comercial. Isso mesmo. Ele sabia a história, era amigo do seu avô, era um saudoso, um grande advogado, a gente sente muita falta dele, Dr. Paulo de Andrade. Sim. Ele sabia a história de todo mundo de Pinda, então não podia deixar esse registro aqui dele. Ele sempre falava do seu avô, no caso, né? Falava que seu pai nasceu, o Serginho Badaró nasceu nessa casa aqui e tal. Lembrava de tanta coisa, muito bacana. Era uma história viva de Pindamonhangaba. Mas, professor, hoje eu só tenho a agradecer aí ao senhor, aos colegas que acompanharam até agora aí a nossa live, né? E foi muito produtivo, muito enriquecedora. Quem participou, tenho certeza que aproveitou bastante. Tinha assunto para a gente estar falando aqui mais 2 horas, pelo menos. É verdade. É só uma pincelada aí nos principais pontos, né? Nos principais destaques, tá bom? Se Deus quiser, então, a gente... passar logo, aí eu vou pessoalmente aí para a gente completar. E dar um abraço nos amigos. Se Deus quiser, a gente vai fazer. E já fica aí o convite aí, se a hora que quiser, a hora que tiver um tempinho disponível na agenda, para a gente fazer uma outra live também. Combinado. Tá fechado? Forte abraço, boa noite a todos, saúde para as famílias. Saúde e paz a todos. Muito obrigado. Obrigado a todos que ficaram até agora assistindo aí numa véspera de feriado. Foi muito bom poder dialogar com todo mundo. Abraço. Abraço, Aziz. Obrigado pelo convite. Tchau.